Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão pelas orações de vocês. Minha garganta tá ótima. Tá melhor que o meu celular. Meu celular tá aqui com 80%. Eu tô mais que isso, tá bom? Eu tô melhor que o meu celular hoje. Ou seja, hoje vai dar para me louvar ao Senhor cantando um hino aí na igreja, tá bom? Gratidão pelas orações de vocês. Várias receitas de xarope, gargarejo, água morna, né? O que foi passando aí, né? O que eu tinha, eu fazia, né? Só não tinha alecrim. O que passaram com alecrim ainda deu pra fazer. Mas minha esposa cuidou muito bem de mim também. Ela me deu anti-inflamatório. Minha dor de garganta vem todo ano, uma vez no ano. E eu preciso tomar amoxicilina. Eu vou tomando remédio ali, não adianta, até que eu tenho que chegar na amoxicilina ali 7 dias para desinflamar mesmo. Mas dessa vez parece que tá regredindo, né? Ela tá me dando um anti-inflamatório aqui e tá resolvendo também. Então, gratidão, né? Unindo os remédios com a fé, né, as bênçãos que nós recebemos, e tudo isso juntando é uma bênção aí para nós, né, para mim. Então eu agradeço a vocês, tá bom? Hoje a gente vai estudar aqui Mosias capítulo 17. Essa semana a gente estudou um capítulo por dia, então hoje a gente está no 17 aqui. Vamos ver aqui o versículo 1 em diante. E então aconteceu que quando Abinadi havia terminado essas palavras, o rei ordenou que os seus sacerdotes que o levassem e fizessem com que fosse morto. Mas havia um, mas havia entre eles um cujo nome era Alma, sendo também descendente de Nefe, e era jovem, e acreditou nas palavras de Abinadi, dissera, pois tinha conhecimento da iniquidade da qual Abinadi os acusara. Portanto, começou a suplicar ao rei, que ele não os cirasse contra Abinadi, mas que o deixasse partir em paz. Aqui a gente vê a voz, né, olha, nós não sabemos em que momento Alma se sentiu tocado, né? Porque Abinadi vem com um extenso discurso aqui perante ali aqui que havia um entre eles, pode ser que Alma também era um sacerdote do rei Noé. Pode ser que ele era uma pessoa iníqua também, mas ele tinha conhecimento daquela iniquidade e agora chamando no arrependimento ali nesse discurso, ele se desperta. E aí quando o rei manda matar então Abinadi, ele levanta a sua voz ali e fala que tem conhecimento daquelas iniquidades e que deixasse Abinadi ir em paz. Isso é muito importante, né? Essa parte que Alma ele se levanta e se posiciona diante de todos ali, né? Interessante aqui, né, que a pregação de Abinadi, né, não estava surtindo efeito no sentido de converter alguém ali, né? E o único que converte, a gente vai ver aqui que o rei vai mandar matar, né? Ele vai ter que fugir. Aí é capaz de Abinadi pensar assim, poxa, o único que acreditou e esse vai ser morto também, né? Então é interessante isso. Mas ele vai escapar com vida, né? A gente vai estudar semana que vem já, começando Mosias 18, contando a história de Alma, né? Ele escreve essas palavras e começa a pregar. Vai ser lindo aí compartilhar semana que vem também. Então aqui a gente viu que Alma, ele se pronuncia, deixar ele ir em paz, né? As coisas que esse homem está dizendo é verdade. Então continuando aqui, e o rei, porém, enfureceu-se ainda mais e fez com que Alma fosse expulso do meio deles. E enviou os seus servos atrás dele para que o matassem. Veja, né? Se Alma ele pertencia ao conselho ali de sacerdotes, o, a ideia era aquele conselho decidir o que ia fazer com Abinadi. Quer dizer que ninguém pode decidir o contrário? Só pode decidir sobre a morte dele? Abinadi se levantou e disse... Não, a Abinadi não. A Alma se levantou e disse, né, que deixasse aquele homem em paz, porque realmente eles estavam em iniquidades. Né? Aquilo que ele havia falado era verdade. Então o rei o expulsou, né? E ainda, além de o expulsar, mandou os guardas ir atrás ali para matar, né? Continuando aqui, versículo 4. Mas ele fugiu e escondeu-se, de modo que não o acharam. E tendo ficado escondido durante muitos dias, escreveu todas as palavras de Abinadi dissera. E aconteceu que o rei ordenou aos seus guardas que cercasse Abinadi, prendesse, o amarrassem e o jogassem na prisão. Então, jogou ele na prisão. Veja que a fala de um homem, né, causou efeito. A fala de Alma fez com que Abinadi não fosse morto naquele momento. Nós não podemos ficar calados durante vendo impunidades, tá bom? A gente tem que, às vezes, só um exemplo. Eu vou ler umas escrituras aqui, eu faço o comentário. Ó. Provérbios 29, 2. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme.
Essa palavra engrandece aqui serve também como, poderia ser traduzida na escritura aqui, como governa. Então, quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando é o ímpio que governa, o povo cai em desgraça, né? O povo geme, né? É o que está escrito aqui. Outra escritura aqui também, não, aqui não é escritura não, quem falou essa frase aqui é Albert Einstein. Ele disse o seguinte: o mundo não será destruído por aqueles que fazem o mal, mas por aqueles que olham e não fazem nada. Então a gente não pode ficar calado diante de algumas situações aí. E também tem aqui a fala de Edward Burke. Ele diz aqui, acho que é Edmund Burke, né? Não sei ler inglês não, mas ele disse o seguinte: para que o mal triunfe, baste que os bons fiquem de braços cruzados. Eu gosto da fala de Martin Luther King. Ele disse o seguinte: o que me preocupa não é o grito do maus, e sim o silêncio dos bons. Então, quando os maus, né, falam, às vezes você já percebeu que na mídia, né, durante a televisão, internet, às vezes aquela massa que é a minoria se faz passar como se fosse a maioria, né, como se todo mundo tivesse errado, como se o errado fosse certo, né? Então a gente não pode se calar, a gente tem que se pronunciar, né? Aqui, por exemplo, é muito importante a gente tá vendo uma confusão, a simples palavra, a palavra tem poder. Se você falar assim, não faz isso não tô falando de você ir lá e se envolver, né, numa briga, coisa assim, né? Cada caso um caso, mas às vezes o simples fato de você falar, não faz isso não, deixa ele embora, não chega. Se você falar às vezes essa palavra, às vezes acalma a pessoa e as coisas deixam de acontecer uma tragédia, por exemplo. Tá bom? As palavras, ela têm muito poder. As palavras tanto têm poder para uma coisa como para outra. Veja o que acontece aqui nos versículos a seguir. Versículo 6 em diante. E depois de 3 dias, né, que Abinadi estava preso, havendo aconselhado com o seu sacerdote, fez com que o levasse novamente à sua presença. E disse-lhe: Abinadi, temos uma acusação contra ti, e mereces a morte. Pois disseste que o próprio Deus descerá entre os filhos dos homens, e agora, por causa disso, serás morto. Salvo que retratardes todas as palavras que dissestes, concernente a mim, né, o rei, e concernente ao meu povo. Então, eles chamaram Abinadi ali num acordo, né? Chamaram ele num acordo ali. Primeira coisa aqui, ele fala, né? Você disse, né, que o próprio Deus descerá entre os filhos dos homens, e por isso você vai morrer, né? Realmente Abinadi disse, mas ele explicou muito bem que Isaías estava ensinando isso, em Isaías 53, que o próprio Messias, o Deus, desceria e sofreria pelos nossos pecados. Então não foi só Abinadi que falou, foi vários profetas, né? Ele prestou o testemunho das escrituras aqui. Então aqui o caso, a acusação de Abinadi era de blasfêmia, tá bom? Só que veja que eles não querem que Abinadi fale, a acusação é essa, mas olha a intenção deles aqui, falar assim, ó, o rei, retratar de todas as palavras que disseste do mal, concernente a mim e ao meu povo. Eles não estão preocupados com o pecado de blasfêmia, se fosse. Eles estão preocupados porque ele falou mal do rei e porque falou mal do povo, que eles seriam condenados por conta do pecado que eles estavam vivendo. Então veja que como não bate as coisas aqui, né? Falta de coerência aqui da parte deles. Bom, versículo 9 em diante. Então Abinadi respondeu-lhe: digo que não retratarei as palavras que disses concernente a este povo, pois são verdadeiras, para que saibais que são verdadeiras, consenti cair em vossas mãos. Ou seja, Abinadi só foi pego porque ele quis, tá bom? Ele consentiu cair na mão do rei ali para ensinar essas coisas. Ele estava disfarçado, ele tira o disfarce dele, né, para realmente chegar ali ao rei, né? E falar essas palavras aqui. Continua. Sim, e padecerei até mesmo a morte, porém não me retratarei de minhas palavras, e elas servirão de testemunho contra vós. E se me matardes, derramarei sangue inocente. Isso também servirá de testemunho contra vós no último dia. Essas palavras são fortes, né? Derramar sangue inocente. O que é derramar sangue inocente? Aqui poderia ser qualquer pessoa falando, mas Abinadi, ele é um profeta de Deus. Então ele disse: se derramar o meu sangue, estareis derramando sangue inocente, né?
O sangue inocente que nós conhecemos é o sangue de Cristo, né? O derramamento de sangue inocente, não há perdão para o derramamento de sangue inocente. E, por exemplo, o sangue inocente é difícil explicar, mas o sangue inocente é o de Cristo, tá bom? E aqui Abinadi, como uma testemunha especial de Cristo, ele fala, vocês têm conhecimento porque ele havia pregado ali, né? Então vocês sabem que eu sou inocente, então por isso estariam derramando sangue inocente. Vou trazer algumas escrituras aqui, melhor para explicar essa parte. Aqui em Doutrina e Convênio, por exemplo, 76, versículo 35, diz assim, né, falando sobre o pecado imperdoável. Tendo negado o Santo Espírito, ou seja, a blasfêmia contra o Espírito Santo também, né, não tem perdão, né, nem nessa vida, nem na vida futura. E a blasfêmia contra o Espírito Santo é negar a Cristo, mas depois de o conhecer. De conhecer não da maneira como nós conhecemos, mas pessoalmente. É como se você olhasse para o sol, ver o sol brilhando no seu rosto, você pudesse morar no sol, tocar no sol e dizer, o sol não existe. É você conhecer o Salvador, estar diante dele e falar, eu não quero essa expiação, eu recuso, você não é o meu Salvador. E é óbvio, né, que nós somos salvos pela expiação de Jesus Cristo. Se nós recusamos a Cristo, como nós podemos ser salvos? Não tem como. Então, por isso que o pecado torna-se imperdoável, porque somente há salvação por meio de Jesus Cristo. Tá bom? Então, aqui diz assim, ó, tendo negado o Espírito Santo, aqui ele liga o negar o Espírito Santo também com o derramamento de sangue inocente. Veja só, Doutrina e Convênio 76, 35. Tendo negado o Espírito Santo, depois de tê-lo recebido, e tendo-o negado, o Filho unigênito do Pai, tendo-o crucificado dentro de si, tendo-o envergonhado abertamente. Então veja que o pecado imperdoável consiste em consentir na morte de Cristo, né? Crucificar Cristo dentro de si. Foi essas palavras usadas aqui, ó. Tendo-o crucificado dentro de si. Você matou Jesus Cristo dentro de si. Alguns casamentos acabam porque um dos cônjuges mata o outro por dentro, né? Aquela pessoa mata por dentro. Então nós não podemos matar Cristo dentro de nós. Esse é o sentido, tá bom? Crucificar, condenar, esse que é o sentido. Aqui esse pecado sem perdão aqui significa consentir na morte de Cristo como se a pessoa fosse lá, deita aí na cruz que eu vou te pregar de novo. É realmente esse sentimento, mas isso depois de conhecer a Cristo, saber todas as coisas, não por meio de fé da maneira que nós temos, tá bom? Então aqui ele fala sobre derramarei sangue inocente. Eu sei que as criancinhas são puras, tá bom? E às vezes as pessoas cometem aborto, mas mesmo a pessoa tendo cometido um aborto, que é um mandamento grave, né? Quebra de um mandamento grave, ainda assim as pessoas podem se arrepender e ser batizadas. A condição, né, é diferente, né? A entrevista é diferente, já não é um missionário que faz, tem que ser o presidente da missão, enfim. São nuances diferentes, mas há perdão, tá bom? Então, derramar sangue de criança ainda assim não é o mesmo que derramar o sangue de Cristo. Então, é algo que ainda eu preciso estudar melhor para compartilhar com vocês, tá bom? Se alguém tiver algum material sobre isso aí, pode mandar para mim, para que eu possa complementar o meu estudo, para que a próxima vez eu possa compartilhar melhor com vocês. Mas aqui, Abinadi, ele fala, se me matardes, derramarei sangue inocente. Então, por ser um profeta que está falando, eu acredito que o sangue de Abinadi, por ser uma testemunha especial de Cristo, e por eles terem ciência de que ele era uma testemunha de Cristo, então eles estariam derramando sangue inocente. Ou seja, aqueles que derramariam o sangue de Abinadi, né, se estivesse vivendo na época de Cristo, também derramariam o sangue de Jesus Cristo. Vamos dar continuidade aqui, versículo 11. E então o rei Noé estava pronto para soltá-lo, porque temia as suas palavras, porque temia que os julgamentos de Deus caíssem sobre ele. Mas os sacerdotes levantaram a voz contra ele e começaram a acusá-lo, dizendo, injuriou o rei, injuriou o rei. Portanto o rei encheu-se de cólera contra ele e entregou para que o matasse. Da mesma maneira que é bom a gente ter boas amizades que vai nos influenciar por bem, também ter más amizades vai nos influenciar por mal. A gente vê aqui que mesmo uma pessoa iníqua, que não guardava os mandamentos de Deus, o rei Noé, né?
Ele era muito iníquo. E mesmo assim, ele temeu a palavra de Abinadi. E ele falou, vou soltar, vou mandar ele embora. Só que os colegas dele, os sacerdotes, começaram a acusar, injuriou o rei, injuriou o rei. E aí ele se encheu de cólera e mandou matar. Né? Então tem algumas escrituras aqui que eu separei, por exemplo, Provérbios 13, versículo 20. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá severamente. Então, anda com sábios que você vai ser sábio. Se quer ser uma pessoa boa, tem que andar com as pessoas boas. Né? Minha mãe tinha um ditado, né? Eu acho que nem peguei essa frase no YouTube para ver quem fez, né? Ela falava: quem anda com os porcos, farelo come. Né? Se você só anda com gente errada, que está fazendo coisa errada, quando a casa cair para eles, você está no meio ali, você vai ser preso junto, né? Esse que é o sentido. Então, tem que andar com boas companhias. Esse que é o sentido aqui, tá bom? Então, o que anda com o sábio ficará sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá severamente, né? Porque estão juntos ali. Continuando, versículo 13 em diante. E aconteceu que levaram e o amarraram e flagelaram-lhe a pele com tochas, sim, até a morte. E então, quando as chamas começaram a queimá-lo, clamou ele, dizendo: Eis que assim como haveis feito comigo, acontecerá que vossas posteridades fará com que muitos sofram as dores que eu sofro, sim, as dores da morte pelo fogo. E isto porque eles acreditam na salvação do Senhor seu Deus. E acontecerá que sereis afligido por toda a espécie de moléstia, por causa de vossas iniquidades. Sim, e sereis feridos por todos os lados, e sereis acusados e dispersos aqui e acolá, assim como um rebanho selvagem, e acosado por animais ferozes, né? Versículo 18. E naquele dia sereis caçados e sereis presos por vossos inimigos. Então sofrereis como eu sofro, as penas da morte pelo fogo. Então ele está profetizando ali que muitos deles também, por estar afligindo ele com fogo, morreriam da mesmo tipo de morte. A gente vai estudar mais para frente e vai ver que isso acontece. Finalizando aqui, versículo 19 e 20. Finaliza o capítulo, né? Diz assim: Assim exulta Deus a vingança contra aqueles que destroem o seu povo. E aí Abinadi clama: ó Deus, recebe minha alma. Né? Então ele sofreu uma morte dolorosa, mas ele foi para Deus. Né? O descanso dele seria o refrigério. Né? Então ele tinha ciência, né, do que ele iria acontecer. Ele foi martirizado, morreu em prol do evangelho. Então, havendo Abinadi pronunciado essas palavras, ele caiu, tendo sofrido a morte pelo fogo, sim, tendo sido morto por não querer negar os mandamentos de Deus, tendo selado a verdade com suas próprias palavras e com a morte. Bom, então ele morreu ali como um mártir, tá bom? Eu aproveitar aqui a situação, em Doutrina e Convênio, na seção 135, né, não é uma revelação, é uma homenagem ao profeta Joseph Smith, tá bom? Porque ele também foi martirizado, tá bom? Ele morreu em prol do evangelho, ele não negou o evangelho, assim como Abinadi entregou a vida dele e não negou a Cristo, não negou o evangelho, Joseph Smith também não negou as palavras, né? Então, a sessão todinha, né? É poucos versículos aí, eu acho que é 7 versículos na sessão 135 de Doutrina e Convênio. Eu vou ler do versículo 4 aqui em diante, só algumas palavras para finalizar aqui, né? Um minutinho. Diz assim, ó. Quando Joseph Smith foi a Carthage para entregar-se às pretensas exigências da lei, 2 ou 3 dias antes de seu assassinato, ele disse: Vou como um cordeiro para o matadouro, mas estou calmo como a manhã de verão. Tenho a consciência limpa em relação a Deus e a todos os homens. Morrerei inocente, e ainda se dirá de mim: fui assassinado a sangue frio. Naquela mesma manhã, depois de Hiram preparar-se para partir, disse e dirigir-se para a chacina. Sim, pois assim aconteceu que ele
leu o seguinte parágrafo, quase no fim do capítulo 12 de Éter, no livro de Mórmon, e dobrou a página para marcá-lo, né? A escritura que ele leu é essa aqui. E aconteceu que eu orei ao Senhor, a fim de que ele desse graça aos gentios, para que tenham caridade. E aconteceu que o Senhor me disse: se eles não têm caridade, a ti isso não importa. Tu tens sido fiel, portanto, as tuas vestes se tornarão limpas. E porque viste a tua fraqueza, serás fortalecido, até que te sentes no lugar que preparei nas mansões de meu pai. E agora? Me despeço dos gentios, sim, e também dos meus irmãos a quem amo, até que nos encontremos perante o tribunal de Cristo, onde todos os homens saberão que as minhas vestes que minhas vestes não estão manchadas com o vosso sangue. E os testadores agora estão mortos, e seu testemunho está em vigor, né? Então, o próprio Joseph Smith e Hyrum Smith também selaram o seu testemunho com a própria morte. Morreram em prol do evangelho. Então, assim como Abinadi foi um mártir, Joseph Smith, Hyrum Smith e muitos outros também. Estevão no Novo Testamento, né, foi um mártir, os apóstolos. Então, todos esses foram mártires, né, morreram em prol do evangelho e nunca negaram a Cristo. Então, que nós possamos ser essa testemunha também. Quando nós nos batizamos, nós fazemos convênio com o Senhor, de servir de testemunha de Deus em todos os lugares, em todos os momentos que nos encontramos. Que nós possamos ser firmes, assim como a Abinadi. Essa mensagem eu compartilho em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.